Fala galera, professor André Neto aqui na área. Hoje nós vamos resolver a questão número 7 da BIMAP 2009, nível 1, que diz o seguinte. À volta de uma pescaria, Pedro disse para Carlos: se você me der um de seus peixes, eu ficarei com o dobro do número de peixes com que você vai ficar. Carlos respondeu: e se, em vez disso, eu jogar um de seus peixes no rio, ficaremos com o mesmo número. Quantos peixes eles pescaram ao todo? Ou seja, nós queremos descobrir qual que é a soma do total de peixes que cada um dos dois amigos pescou. Note que aqui nós temos o diálogo entre dois amigos, entre dois pescadores, o Carlos e o Pedro. E nós não sabemos a quantidade que cada um deles pescou. Então vamos dizer que o Carlos pegou X peixes e o Pedro pegou Y peixes. Sendo esse X e esse Y a quantidade que cada um pescou. Então, Carlos X peixes, Pedro Y peixes. E nós queremos descobrir quanto que dá essa soma. Quanto que é a quantidade de peixes que o Carlos pescou, que é X, mais a quantidade de peixes que o Pedro pescou, que é Y. Nós temos que descobrir quanto que dá essa soma aqui. Para resolver essa questão, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar a fala dos dois amigos. Note que a primeira fala que nós temos é a seguinte. O Pedro, ele diz para Carlos o seguinte. Ó. Então, vamos colocar aqui. Ó. Primeira fala. Se você me der um de seus peixes, eu ficarei com o dobro do número de peixes com que você vai ficar. Então, o Pedro falou, ó, eu que tenho Y. Se você me der um desses peixes, então, Y mais 1, eu vou ficar com o dobro, ou seja, a minha quantidade vai ser igual ao dobro da quantidade que você vai ficar, Carlos. Quantos que o Carlos tinha? X. Quantos que ele deu para o Pedro? Quantos que ele doou para o Pedro? Um peixe. Então, menos 1. Essa é a primeira informação que nós tiramos da primeira fala. Note que aqui ó, nós temos o seguinte problema. Nós estamos com duas incógnitas diferentes, X e Y. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar a segunda fala do diálogo, que é a fala do Carlos. O que o Carlos responde para o Pedro? O Carlos diz o seguinte, se ao invés disso, eu jogar um de seus peixes no rio, ficaremos com o mesmo número. Quantos peixes que o Carlos tem? X. O que ele afirmou? Que se ele pegar a quantidade que o Pedro tem e tirar um peixe, os dois ficarão com a mesma quantidade. Ou seja, X é igual a Y menos 1. De posse dessas duas igualdades, nós vamos resolver o desafio. Note que aqui nós podemos tomar vários caminhos, podemos montar um sistema, mas nós vamos optar por resolver fazendo o seguinte. Nós vamos pegar a segunda igualdade, a segunda equação, e substituir na primeira. Aonde tiver x, nós vamos substituir por y menos 1. Pois bem, então nós vamos ficar com y mais 1 é igual a 2 vezes, abre o parênteses, x. Quem que é o nosso x? Y menos 1. Y menos 1. Aqui tem que se tomar cuidado. Você tem que escrever esse menos 1. Esse menos 1 que aparece aqui é porque o x é igual a y menos 1, só que está sendo subtraído 1 de x. Então, menos 1. Y mais 1 vai ser igual. Vamos juntar os termos semelhantes aqui dentro do parêntese. 2 vezes y menos 1 menos 1 menos 2. E nós vamos aplicar aqui ó, a propriedade distributiva para eliminar esse parênteses, o famoso chuveirinho. O 2 que está do lado de fora vai multiplicar por todos os termos que estão dentro do parênteses. Então, nós vamos ficar com o seguinte, y mais 1 vai ser igual. 2 vezes o y, 2y. 2 vezes o menos 2, menos 4. E agora nós vamos passar todos os termos acompanhados das letras para o lado esquerdo, todos os termos independentes para o lado direito. Vamos ficar com o seguinte, ó, y, esse 2y que está positivo passa negativo, então menos 2y, é igual a menos 4, o 1 que está do lado esquerdo positivo
passa para o lado direito negativo, menos 1. E vamos juntar esses termos aqui, ó. Resolvendo, y menos 2y menos y, que é igual menos 4 menos 1. Se você deve R$ 4 e faz mais uma dívida de R$1, você fica devendo 5. Como o nosso lado esquerdo está negativo, nós vamos multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1 é escrever tudo de novo com o sinal invertido. Estava menos y mais y. Estava menos 5 mais 5. Ou seja, y é igual a 5. O que nós acabamos de descobrir? A quantidade de peixes que o Pedro pescou. Pedro pegou 5 peixes. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos descobrir quantos peixes o Carlos pescou. Note que na segunda nós tínhamos a seguinte informação, que x é igual a y menos 1. E nós acabamos de encontrar que o y, que é a quantidade de peixes que o Pedro pescou, é igual a 5. Então, nós vamos substituir. X vai ser igual a 5 menos 1. X é igual a 5 menos 1, 4. Ou seja, o Carlos pescou 4 peixes. Terminamos a questão? Ainda não. Nós queremos descobrir qual é o total de peixes pescados pelos dois amigos. Ou seja, nós queremos descobrir quanto que é x mais y. E que nós descobrimos? Que o x vale 4 e que o y vale 5. 4 mais 5, 9. O bom dessa questão é que nós conseguimos verificar se de fato o que nós fizemos está ou não está correto, analisando a fala dos dois amigos. Vamos analisar aqui. O Pedro disse para o Carlos, se você me der um de seus peixes, então, quantos peixes que o Carlos tem? 4. Então, se ele der um peixe para o Pedro, que já tem 5, o Pedro vai ficar com 6 e ele vai ficar com 3. Eu ficarei com o dobro do número que você vai ficar. Ou seja, 6 é o dobro de 3? Sim. Então, ok. Já o Carlos respondeu, e se ao invés disso, eu pegar um de seus peixes, ou seja, pegar um dos peixes do Pedro e jogar no rio? Quantos peixes que o Pedro tinha? 5. Se você pegar um desses 5 peixes e jogar no rio, ele vai ficar com 4 peixes. Nós ficaremos com a mesma quantidade. Quantos peixes que o Carlos havia pescado? 4. O que de fato está correto. Logo, a nossa resposta, a nossa resolução, de fato está correta. Gabarito, letra D. Show, né? Até a próxima questão.